Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de números e funções reais, né? Hoje com a nossa aula de número 3. Essa aula ela seria mais ou menos uma continuação do que a gente viu na aula 2, né? Quando a gente começou a falar sobre números naturais. Então, a gente vai falar hoje sobre os números cardinais, na verdade sobre cardinalidade, né? Que na verdade é uma segunda parte a respeito dos números naturais, né? Em geral, isso vem nos outros livros, né? Isso é um capítulo só, né? E é tudo, o tópico é números naturais, tá bom? É que eu não sei porquê, talvez para diluir, né, o conteúdo, ele transformou em dois capítulos, né? E hoje a gente vai falar da segunda parte, tá ok? Para começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa falar sobre funções, né? Eu já tinha dito na aula passada que funções era um termo assim indispensável, não tinha como dar a volta e não falar de funções. Acho até que era para ter falado de funções antes de falar de números naturais, era para ser anterior, mas a didática escolhida aqui pelo autor do livro, achei até interessante a curva que ele deu, né, para poder tornar esse curso acessível a um nível de ensino médio, vamos dizer assim. É um curso de mestrado, mas para professores voltados ao ensino médio. Então, isso aqui foi uma gambiarra que ele fez, né? Ele colocou funções nesse momento, tá? E aí, veja, como é que está a definição de função? Nada de novo, tá? É a mesma definição de função que vocês dariam aí no ensino médio. Acredito que não fariam dessa forma para evitar certos, como é que se diz, certas abstrações. Mas a noção de função que você vê lá no segundo grau é basicamente a mesma, tá bom? Qual seja, suponha que você tem dois conjuntos, né? Um conjunto que a gente vai chamar de x e outro que vai chamar de y, esses dois conjuntos não vazios, e a gente vai chamar de função, e a notação vai ser essa, né? Um fzinho, pode ser outra letra também, né? O f em geral é utilizado por conta de ser uma abreviação da palavra função, né? Dois pontos, o x, uma setinha e um y, né? Essa setinha ela tem um significado e ela diz assim, ó, o conjunto x está sendo levado no conjunto y ou transformado no conjunto y, tá bom? A setinha é essa, do jeito que está aí, não pode ser uma setinha fazendo curva, não pode ser uma setinha com uma ponta na direita e outra na esquerda, não pode ser uma setinha que tem dois traços, é essa setinha do jeito que ele está aí, ok? Voltando ao lance de que eu sou chato, eu torço para que vocês fiquem chatos também, nesse sentido, né? Vamos ter um pouco mais de apreço pela escrita matemática, tá bom? E aí, continuando, né? O que a gente vai chamar de função é uma regra que diz como associar a cada elemento do conjunto X um único elemento no conjunto Y. Veja, cada elemento do conjunto X, veja, não pode ficar ninguém de fora no conjunto X, todo mundo do conjunto X tem que ser levado em um único elemento do conjunto Y. Então, essa regra ela é bem, como é que eu posso dizer? Ela é bem perfeccionista, tá? Ela é bem detalhista. Cada elemento do conjunto X tem que ter uma regra para ele, tem que ter ele vai ter que ser associado, levado em alguém do conjunto Y, e ele não pode ser levado em dois, nem três, ele tem que ser levado em um elemento do conjunto Y. Tá ok? Então, usando um pouquinho aí dos diagramas de Venn, né? Você tem um balãozinho aí que seria o conjunto X, um outro balãozinho que seja o conjunto Y e F que seria essa regra que faz a associação dos elementos do conjunto X no conjunto Y. Essa definição é a definição padrão, é a definição bacana, correta e tal, mas eu gosto de pensar
e eu já vi alguns livros, eu até procurei, mas não encontrei. Tem alguns livros que definem a ideia de função de um pouquinho diferente, aí eu gosto mais dessa outra. Ele diz o seguinte, olha, uma função, ela é uma lista, um grupo de três coisas, tá bom? Quais são essas três coisas? Um conjunto X, um conjunto Y e uma relação. A gente não estudou relações, mas relações basicamente é essa regra que ele colocou aí, que faz associar um elemento do conjunto X, e quando eu digo um, eu estou querendo me referir a cada um, a todos os elementos do conjunto X, um único elemento do conjunto Y. Uma regra que tem essa característica, ela se chama relação, tá bom? A gente não vai estudar isso aqui, mas fiquem sabendo que tem uma coisa, um ente matemático que se chama relação. E é justamente uma regra que se enquadra nesse contexto aí das funções, tá bom? O conjunto X, ele recebe um nome bacaninha que vai ser domínio. O conjunto Y significa o contradomínio, tá bom? Então, alguns cuidados, e aí eu peço que vocês leiam lá o texto, porque o Elon faz uma relação enorme de cuidados que você tem que ter, e eu vou colocar aqui só alguns que eu lembrar. Veja, o domínio da função, né, é esse conjunto X. E aí ele chama a atenção para uma coisa que eu acho bastante interessante, que é o seguinte, olha, o conjunto X, você estabeleceu que ele é o domínio. Então, em alguns momentos, a gente pede para o nosso estudante dizer, determine o domínio da função. Então, olha, em geral, quando a gente vai fugir, é regra isso, é tradicional fazer isso. Quando você vai se referir a uma função, em geral, você vai escrever somente a relação, a regra. Então, por exemplo, quando você escreve f de x igual a x quadrado, você não está escrevendo a função, você está escrevendo somente a regra. E aí ocorre que você está deixando implícito, né, subentendido, quem venceu o domínio e quem vencer o contradomínio. Tá bom? E aí há um erro em você perguntar para o seu aluno assim, qual é o domínio? O aluno poderia muito bem dizer assim, você não disse? Se você não disse, eu não sei. Porque assim, em princípio, na hora que você vai definir o que é uma função, e se você disse que tem uma função, você teria que ter dito essas três coisas. Se você não disse essas três coisas, você não disse qual é a função. Então, um cuidado que você precisa ter é que quando você pergunta numa aula sua assim, qual é o domínio da sua função, na verdade você está perguntando assim, qual é o maior conjunto onde a minha função ela pode ser calculada, tá certo? Aí perceba que não é dessa forma que a gente está definindo domínio aqui. A não ser que você defina na sua aula, o domínio vai ser isso, o domínio é o maior conjunto onde a função pode ser calculada, tá? É o maior conjunto de valores de x, onde o f de x pode ser calculado. Aí é essa pergunta que você, na verdade, está fazendo para o seu aluno. Qual é o domínio da minha função? Tá certo? Então, cuidado. Uma outra coisa que também é bem sutil é assim, estritamente falando, para você dizer assim que duas funções são iguais, duas funções, elas, por exemplo, você pegou g de x é x ao quadrado, f de x é x ao quadrado. Essas duas funções são iguais? Depende. Depende de quê? Depende dos três objetos que define cada uma. Então, duas funções elas só serão iguais se elas tiverem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma regra. Se essas três coisas forem iguais, aí você diz que a função é igual. A gente, às vezes, comete o erro de dizer, olha, se f de x é x quadrado e g de x é x quadrado, as duas funções são iguais. Na verdade, as duas regras são iguais. Mas dizer que as duas funções são iguais, há um equívoco, há um excesso de descuido, né, nessa brincadeira. Tá bom? Então ele fala um pouquinho mais, ele detalha um pouquinho mais sobre isso. Eu aconselho que vocês leiam lá com calma, dediquem alguma atenção a esses detalhes, tá bom?
Outras observações nesse sentido diz o seguinte, olha, para cada elemento x do conjunto x1, né, você vai ter um elemento f de x que está dentro do conjunto y, e esse f de x, a leitura é essa, né, esse f parênteses x, é f de x, como se lê, tá? A gente vai chamar de imagem, olha só, imagem de x pela função f. Tranquilo? Por que esse cuidado que a gente tem que ter aqui? A gente vai ver que existe a palavra imagem, ela é usada de três formas, cada uma delas diferentes. E a gente pode cometer o erro de achar que a imagem tem sempre o mesmo significado. Então veja, essa imagem aí, e a gente vai usar a mesma palavra, e o contexto é quem vai nos dizer qual é dessas três que está sendo utilizada no momento. Show? Então veja, se você tem um x, é um elemento do conjunto x1, você calculou o f de x, você vai ter um elemento no conjunto y, esse elemento do conjunto y se chama imagem de x pela função f. Tranquilo? Aí sigamos adiante. É comum você escrever o x, essa outra setinha aí, veja que essa outra setinha é diferente da seta aqui que a gente usou na hora de definir a função. Tá? Veja que ela tem um tracinho em pé assim, ó, vertical, do lado do x. Aí essa setinha, ela significa o seguinte, o x, elemento, foi elevado em f de x, elemento. É como se uma setinha fosse usada para relacionar conjuntos e outra usada para relacionar elementos do conjunto, dos conjuntos. Cuidado, tá bom? Cuidado, eu estou avisando. E se fizerem o uso da mesma setinha na prova, vão perder uns pontinhos, viu? Tá avisado, né? Quem avisa, amigo é. Né? Aí significa, essa escrita aí significa que x foi levado em f de x, ou o x foi transformado em f de x. É errado escrever a função f de x. Então, é um descuido, é uma falta de zelo pela a escrita matemática. Tá bom? E dessa vez aí não sou eu que estou cobrando, é o próprio Elon que está chamando a atenção para isso. E muitos matemáticos cometem esse erro. Tá bom? Onde é que está o erro aí? Na hora que você escreveu f de x, então veja, x foi calculado f de x é um elemento que está dentro do conjunto y, é um elemento da imagem. É a imagem de um elemento. É errado você dizer que f de x é uma função. O correto é você escrever a função f, só o f. Tá bom? E eu ainda acho, agora sou eu, não é mais o Elo, e eu ainda acho que há um excesso de... Não é excesso, é por confiar na tradição. Tá bom? Porque no momento que você diz, ó, a função f, tá? Você está se referindo àquelas três coisas. Então, se isso está embutido no seu entendimento, beleza, show. Mas há a confusão de se entender assim, eu estou dizendo que a função é somente a regra. Tá? Então, assim, você vai usar a letrinha F para se referir à função. Então, não há nenhum erro em fazer isso, né? A função F. Mas com o cuidado de ter em mente que F, ela não representa só a regra. Ela é as três coisas. Tranquilo? E aí, algumas exceções, elas precisam ser feitas. Tá entendendo? O Elon, ele coloca lá que, como se assim, não pode ser feita essas exceções. Mas eu vou colocar aqui para você assim, precisam ser feitas. Por quê? Você, funções como o seno, o logaritmo, a exponencial, são exemplos onde essas exceções precisam ser deixadas de lado. Por exemplo, não faz sentido eu escrever só SEN. Fica troncho, fica sem sentido, entendeu? Então, nesse caso, você vai escrever a função seno dx. É inevitável, é uma exceção para a regra.
tá bom? Logaritmo. Ou você usa a palavra, a função logaritmo, ou então se você quer usar uma abreviação, né, você vai ter que colocar log dx. Se colocar só log, não existe. Procure onde você quer que vá, você não vai encontrar. Tá bom? E a exponencial, essa é que fica ruim mesmo, porque se você tirar o x daí, fica só o e. Aí você vai falar, a função e não tem sentido. Não tá entendendo? Então você inevitavelmente você vai ter que dizer a função é elevada a x. Tá bom? Aí ele coloca lá, e é bacana que ele mesmo diz que é pedante. É um pedantismo. Ele diz assim, ó, a maneira correta, estritamente falando, seria dizer a função seno, aí como é que ele ia escrever? O S é N, dois pontos, aí o domínio, que no caso é R, a setinha, o contradomínio, que no caso é R também. Aí a maneira que você teria, estritamente falando, aí não tem bronca se você. O texto é seu e você vai escrever, e você optar por fazer assim, você está sendo estritamente correto. Tá bom? Mas ele mesmo diz, é pedante, é um excesso de zelo. Tá bom? Então, vocês entenderam? A maneira como ele diz assim, olha, tem que ser assim, seria o SN, dois pontos, R, elevado em R. Para você se referir à função seno. Quando você pode fazer somente, olha, a função seno de x. E aí o seno de x, a rigor, está errado. Mas por conta de ser comum e ser tradicional usar, essas funções aí, especificamente, elas podem ter essa permissão. Tá ok? Então, sigamos adiante. Aí, continuamos aqui, veja. Suponha que você tem um conjunto A, eu não vou desenhar a bolinha não, mas vocês imaginem aí uma bolinha, né? Esse A é um subconjunto do conjunto X, tá? A gente vai chamar de imagem, veja, é a segunda definição para a imagem, tá? A palavra imagem de novo, é uma outra imagem. Nós vamos chamar de imagem de A, olha, a imagem de um conjunto. A imagem do conjunto A pela função f. A outra imagem que a gente definiu é a imagem de um elemento. Agora eu estou definindo a imagem de um conjunto. Tá bom? A imagem do conjunto A pela função f vai ser um outro subconjunto, agora do y, do contradomínio, que a gente vai denotar por f de A. Veja que é como se fosse a notação de função calculada num conjunto. Tá certo? Aí, o que significa? Você tem que ter em mente que a função não tem como você calcular f de um conjunto. Isso é uma notação específica para a imagem do conjunto A. O que significa isso? Você está se referindo, esse f de A é um conjunto, subconjunto do y, e é formado por todas as imagens dos elementos que estão em A. Então você pegou todos os x do conjunto A, calculou a imagem de todos eles vão estar lá no y, junta todo mundo, forma uma nova bolinha, essa nova bolinha vai se chamar f de A. Tá bom? Então aí, veja, nós podemos pensar em imagem de um elemento e podemos pensar em imagem de um conjunto. Tá? Esse conjunto seria subconjunto do x, ou pode ser também o próprio x. E aí a gente chama de imagem da função f, o subconjunto f de x, que eu estou aplicando a definição anterior aí, imagem de um conjunto, e aplicando para o x todo. Aí nesse caso, você não vai dizer assim, é a imagem do x. Aí você vai no caso, como o x é o domínio todo, então o f de x é a imagem da função. Então, percebem aí? 3 momentos para a palavra imagem. Imagem de um elemento, imagem de um subconjunto e imagem do domínio, que aí no caso é somente imagem da função. Tranquilo? Acho bacana. Assim, acredito que no ensino médio você não vai precisar se referir à imagem de conjunto. Tá certo? E aí a imagem da função você vai refazer ela
de um modo um pouquinho diferente do que foi feito aqui, porque aqui eu estou usando a noção de imagem de um subconjunto para definir a imagem da função. Aí você modifica lá um pouquinho, mas no contexto do que a gente vai estudar aqui, a palavra imagem ela tem esses três contextos. Tranquilo? Então, alguns exemplos bem básicos, né, que são bem comuns. Você conhece a função constante. A função constante para um conjunto X qualquer, veja, eu não estou fixando aí quem é o meu conjunto X. Tá certo? Nem o conjunto Y. Pode ser um conjunto de banana e o outro é um conjunto de laranja. O que, que faz essa função? Qualquer elemento do conjunto X vai ser sempre levado na mesma coisa, um C. Ou seja, não depende de qual é o X que eu escolhi, a imagem vai ser sempre a mesma coisa, C. E esse C está lá, é alguém do conjunto Y. Tá? É interessante como pode parecer inútil essa função e tal, não serve para nada, é uma coisa muito básica, muito boba, mas ela está presente em todo canto que você for falar de função, essa função vai estar no meio, ela vai aparecer lá. Então ela não é desprezível. Tá? Uma outra também muito simples é a função identidade. Novamente, não, o conjunto X pode ser qualquer coisa, um conjunto qualquer. E o que essa função faz é, se você escolhe um elemento X e a imagem dessa função vai levar o X no próprio X. Então, é como se você dissesse, o que essa função faz? Ela não faz nada. É interessante como coisas assim, que aparentemente podem ser inúteis, elas sempre estão no contexto da gente, elas sempre, e é como se fosse assim, olha, é o feijão com arroz da gente, embora pareça não servir para nada, servem e serão usadas daqui até o resto do curso. E enquanto você for falar de matemática, for falar de função, essas duas criaturas aí estão sempre presentes. Tá bom? A função sucessor, olha só ela vindo aí, né? A gente botou o carro na frente dos bois. Precisei falar da função sucessor lá atrás, na hora que a gente foi fazer algumas demonstrações. Eu coloquei mais atrás ainda, na definição dos axiomas, né? Quando a gente colocou os axiomas de Peano, eu já coloquei essa função lá como função. Então agora eu tô pagando uma dívida, né? O que nem paguei tudo ainda, porque lá eu disse que a função era injetiva. Eu ainda não falei sobre isso, vou falar ainda hoje. Mas o que vem a ser a função sucessor, né? Então, olha, o Elon, ele faz lá, ele se refere ao sucessor como sendo só uma palavra com um significado. Ele não diz, em momento algum, que o sucessor é uma função. Tá bom? Por isso que as demonstrações ficam tão difíceis, porque você vai ter que usar o sucessor nas suas demonstrações sem pensar no contexto de função. Você vai ter que usar a função sucessor, o sucessor no sentido gramatical, no sentido português, né? Sucessor é o próximo. E fazer demonstração de matemática usando só português não é legal não. Aí, para mim, eu preferi abrir mão do português lá, do sentido gramatical e chamar a função, né? E aí vocês têm essa permissão também, tá? Para usar a função. Tá? E o que vem a ser a função sucessor? O sucessor visto como função. Ele pega um número natural e leva em n mais 1. Tranquilo? E aí existem, né, funções e mais funções, e no livro tem mais alguns exemplos. Peço a vocês que leiam lá os exemplos que ele coloca. Professor, mas o senhor não está pegando os exemplos que ele usa. Eu acho contraditório. Ele faz uma questão de não colocar o carro na frente dos bois. Olha só, ele não fala nada na hora de definir o conteúdo, né? Na hora de colocar o conteúdo, ele faz questão de não trazer nada lá da frente para definir algo daqui da trás. Show. Mas, quando ele vai para os exemplos, aí ele joga tudo na frente. Então, por exemplo, na maioria dos exemplos que ele dá, ele usa os números reais. A gente não chegou ainda nos números reais. Então, eu não vou fazer isso. Mas nada impede que você leia lá e veja, né? Mas eu só me sinto confortável para dar um exemplo para vocês, contendo os números reais, quando eu tiver os números reais, quando eu tiver falado dos números reais.
Aí ele faz exemplos lá com geometria, com a reta, com círculo, com uma bagaceira de coisas. Que aí eu acho assim, todo um cuidado para não colocar o carro na frente dos bois no conteúdo, mas na hora do exemplo ele bota. Para mim ficou contraditório. Então eu não vou fazer isso nos meus exemplos. Eu estou meio amarrado a exemplos simples, porque eu não tenho nada ainda, né? Eu tenho somente os números naturais, né? Não tenho uma coleção de coisas para jogar aqui como exemplo. Mas assim, vocês como professores, vocês sabem que existem funções e mais funções. E eu poderia colocar aqui funções assim, usando só o que a gente tem, né, num contexto somente de números naturais e tal, mas a função sucessora ela resume todas essas funções aí, é só você mudar a expressão aí e tchau. Tá bom? Olha, chegamos a um ponto que é assim, uma. Eu gostaria de ter tido essa aula, me perdoem a falta de modéstia, mas quando eu tive essa aula, eu não fui chamado a atenção a respeito da aplicação, o quão interessante é esse ponto que nós temos aqui, tá bom? Veja, tudo isso aqui que nós estamos fazendo, essa formulação, esse chamamento aos fundamentos matemáticos, né? Nós estamos fazendo uma construção axiomática, né, de todos os, né? Começou com conjuntos, né? Depois a gente veio para os números naturais, aí axiomático também. Aí agora estamos falando de função e tal. E aí, veja, quem fez esse tratamento aí foi um camarada chamado Cantor, George Cantor. E o Cantor, ele tinha uma intenção, olha só. Qual era a intenção de Cantor? Ele tinha a intenção de... ele queria estudar o infinito. Tá certo? Ele queria mexer com isso daí. A ideia de infinito mexia muito com a cabeça dele e ele queria estudar isso aí. Então ele foi, estabeleceu as bases, formalizou tudo direitinho para ele alcançar o momento de falar do infinito, tendo toda uma estrutura matemática bem definida para fazer isso. E aí, veja, a sacada dele que eu acho genial é essas duas definições que nós vamos ter agora. Tá? Eu vou me conter aqui para não tentar falar tudo em 5 minutos, porque assim, ainda temos mais 8 slides e eu tenho que dividir o que eu preciso falar nesses 8. Então, veja, ele pegou. Quais são as duas ideias que é fundamental para o que Cantor queria? Né? Veja, o contexto é estudar o infinito. Tá bom? Aí ele pega aqui, ele define a função injetiva. O que é uma função injetiva? Tá? Uma função f de x em y, ela vai ser dita injetiva quando você pegar dois valores diferentes, x, x', lá do domínio, tá? Calculei a imagem, então se valores diferentes são levados em valores diferentes. Tá ok? Essa é a definição de função injetiva. Que pode ser colocado na forma contrapositiva dessa. Veja que você tem aí uma implicação, a gente aprendeu lá no conjuntos, como é que a gente faz a contrapositiva, né? A negação voltando. Então, essa mesmo, tem livros que definem assim, e tem livros que definem usando a contrapositiva. Qual seria? Né? Uma função f de x e y, ela vai ser dita injetiva se f de x igual a f de y implica x igual, eu falei y, ó, f de x igual a f de x' implica em x igual a x', que essas duas definições equivalentes. Ele só está usando a contrapositiva de uma implicação. Então, a primeira diz, olha, valores diferentes serão levados em valores diferentes. A outra diz, olha, se foi levado em valores iguais, é porque os dois valores eram iguais. Tá? Imagens iguais é porque lá no domínio eram iguais também. Tá bom? Essa é a definição de função injetiva. A outra arma do Cantor, né, são essas duas armas, que aí no fundo ele transforma em uma só.
É a definição de função sobrejetiva. O que é uma função sobrejetiva? Né? Sobrejetiva significa, basicamente, esse sobre é cobrir. Né? A função vai cobrir todo o y, né? O contradomínio. Eu não sei se vocês perceberam, mas a definição de função, ela implica, ela exige que todos os elementos do conjunto X sejam utilizados pela regra. Mas, no contradomínio, não há uma exigência de que todos os elementos do conjunto Y sejam atingidos. Tá bom? E aí a gente tem o nosso conjunto imagem. O conjunto imagem, que a gente é o terceiro contexto, né, da palavra imagem, ele é um subconjunto do nosso contradomínio. Tá bom? E aí vai ser sobrejetiva quando o conjunto imagem, né, quando todo elemento do conjunto y maiúsculo, for atingido. Aí eu estou falando atingido, por favor, vocês entendam o que eu estou querendo dizer, né? Atingido significa, olha, existe um x lá no meu domínio, onde f de x dá esse y. Em outras palavras, a imagem do conjunto x é todo o y. Tranquilo? Então, isso aí vai ser, a gente pode dizer que a função cobre ou é sobrejetiva. O termo, você não pode falar a função cobre num texto matemático, não. Você pode entender, mas você não pode escrever. Se você quer dizer isso, você fala a função é sobrejetiva. Show? E aí ele transformou essas duas coisas numa arma só. Qual é a arma? Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, a minha função ela vai ser, eu vou dar o nome dela de bijetiva, tá? Em alguns livros fala bijetora. Se a minha função for ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Tranquilo? Esse é o arcabouço, essa é a parte assim. Eu estudei essas duas funções e na minha cabeça assim, não, só serve para provar os teoremas aí, coisa e tal. Não entendi qual era a importância desses dois tipos de função, né? A importância de uma função ser bijetiva. Espero que eu consiga trazer isso para você nessa aula, tá bom? Então eu estou me contendo para... Olha só, o Cantor, a gente vai estabelecer uma ideia que o nome é número cardinal. Então o que é o número cardinal? Olha só, é uma maneira formal, matemática, de conceituar uma ideia que para a gente é banal, é uma ideia bem simples. Qual é? Suponha que você tem dois conjuntos, x e y. A gente vai dizer que x e y possuem o mesmo número cardinal quando for possível definir uma bijeção entre os dois. Tá certo? Veja só que essa definição ela não fala a respeito do que tem no conjunto x, nem no conjunto y. Conjunto x e conjunto y eles podem ser quaisquer. Daqui a pouco a gente vai se prender a conjuntos finitos, mas perceba que isso aí não se apega à ideia de conjuntos finitos. É para qualquer conjunto X. Então, o que isso aí está dizendo? Olha, eu não sei quantos elementos tem ele está querendo definir a ideia de quantidade. Quantidade. Tá bom? Só que ele faz isso já pensando na ideia dos conjuntos infinitos. Tá certo? Se eu conseguir estabelecer uma bijeção entre o conjunto X e o conjunto Y, eu vou dizer que os dois conjuntos possuem a mesma cardinalidade. Aí ele não usa assim. Lá no ensino médio, é dessa forma que a palavra é cardinalidade. Vocês usam essa palavra, cardinalidade. Aqui, eu não sei porquê, mas ele resolveu chamar, em vez de usar cardinalidade, ele resolveu chamar de número cardinal. Eu acho que para ficar preso à ideia de número e para que isso ganhe sentido na sua cabeça, que nós estamos tentando definir uma ideia de quantidade. Tá certo? Mas eu quero que vocês, por enquanto, se atenham ao fato seguinte, o x e o y não precisam, não está dito aqui, a gente nem definiu ainda o que vem a ser conjunto finito ou infinito. Não sabemos o que é isso. Tá? Então é uma noção
de número cardinal ou cardinalidade, ela vale para qualquer conjunto. E assim, ó, eu não sei qual é a cardinalidade do x, nem qual é a cardinalidade do y, eu sei que, seja lá qual for, se tiver uma objeção, a cardinalidade de um é igual à cardinalidade do outro. Seja lá o que isso quer dizer. Tá bom? Aí, veja, vamos pensar em conjuntos finitos. Na verdade, a construção na cabeça do Cantor, ela vem ao contrário. Ele pega os conjuntos finitos, percebe uma coisa que eu vou colocar agora, e aí ele define a cardinalidade que a gente já passou, pensando no que ele viu para conjuntos finitos. Aí, didaticamente, a gente constrói no livro assim, eu vou falar primeiro aqui o que é cardinalidade, depois eu observo como é que ela funciona para conjuntos finitos, e depois eu vou falar nos conjuntos infinitos. Mas não foi assim. O Cantor, ele analisou os conjuntos finitos, ele percebeu uma parada, e aí ele define, eu vou pegar, baseado no que eu observei para conjuntos finitos, eu vou definir o que vem a ser cardinalidade. E aí, o que eu defino, para conjuntos de um modo geral, vai valer para conjuntos finitos, e coincide com o que eu já sabia para conjuntos finitos, mas eu pego uma percepção que eu tinha só para finitos, e começo a pensar nela para infinitos, que era o objetivo do trabalho dele. Tá bom? Então, ó, vamos criar um conjuntozinho aqui bem básico que nós vamos chamar aqui de I índice N. O que vem a ser o I índice N? Suponha que N é um número natural qualquer, fixado. O I índice N é os números naturais de 1 até N. Tá bom? E aí, veja, entendeu? É bem simples, bem banal. De 1 até N, né? N mais 1 está fora. Nós só tem esses conjuntos aí. N1, 2, 3 até N. Tá? Então, olha, suponha que você tem um X, um conjunto qualquer. A gente vai dizer que esse conjunto eu estou definindo o que é um conjunto finito. Embora vocês todos já saibam, mas é assim, essa é a maneira matemática de estabelecer o que é ser finito. Tá bom? Então, um conjunto X ele é finito quando for possível estabelecer uma bijeção. Olha a bijeção aparecendo aí, a importância da... Por que foi que a gente definiu bijeção anteriormente, tá bom? Estabelecer uma bijeção entre o IN e o X. Tá certo? Aí, veja, esse N é o número cardinal. Tá? Ou então é o número cardinal de X, ou então simplesmente N de X. Essa é a anotação. Perceba que ele está definindo o N de X para conjuntos finitos. Mas eu vou usar esse N de X também para conjuntos infinitos, muito embora você saiba assim, bom, se é infinito, não faz sentido eu me referir o número de elementos de um conjunto infinito. Tá bom? Então, essa funçãozinha aí, né, N de X, ou número de elementos de X, perdão, essa função é o que chama-se contagem. Olha só, isso aí é a formalização de uma ideia que já existia. Quando você pega uma penca de bananas e aí você vai contar as bananas. Como é que você conta essas bananas? Pare, pense assim. É banal a pergunta, é bem simples. Mas se você observar, você vai fazer assim, você vai com o dedinho, né? Aí você põe o dedo em cima de um, aí você diz um. Aí você vai com o dedinho em cima da outra, 2, 3, 4. Aí na hora que você chegou na última, tanto. Aí você para e pensa, bom, tem tantas bananas. O que Cantor percebeu foi o seguinte, você, quando conta, você tá criando uma função bijetiva. Quem é o conjunto, o domínio? É os números naturais até o momento que você para. Tá certo? E quem é o contradomínio? Aí é o conjunto das bananas, no meu exemplo. Então você fez uma bijeção entre um subconjunto dos números naturais e as bananas. Esse conjunto dos números naturais é um IN para algum N. Aí eu não sei a princípio qual é o IN. Aí você vai com o dedo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou no 8. Então você fez uma abjeção entre o I8 e as suas bananas.
Então, por conta de você ter parado no 8, aí você diz, olha, são 8 bananas. Então, o que o Cantor fez foi formalizar matematicamente a ideia de contar. Então, o que é contar, matematicamente falando? É estabelecer uma abjeção. Uma abjeção entre o IN, para algum N, e o conjunto que você quer contar. Tá bom? O N é o número cardinal, ou simplesmente o número de elementos que tem lá no seu conjunto, x, seja lá o que for x. Tá bom? E essa função, ela é a contagem em si. Foi isso que o Cantor fez. Entendeu? Aí, né? Como ele percebeu que contar números, contar quantidades finitas é estabelecer uma abjeção, então ele foi lá e disse o seguinte, olha, a abjeção ela não está limitada a ser entre conjuntos finitos. Ela pode existir para conjuntos que são infinitos. Então, eu vou definir, né, o número cardinal como a gente definiu anteriormente. Como foi que a gente definiu? Sejam conjuntos x e y quaisquer. Lembre aí, tá? Ou então volta o vídeo. Tá. A gente vai dizer que x e y possuem o mesmo número cardinal se existir uma bijeção entre x e y. O que ele está fazendo é estender essa ideia aqui, tá? De conjunto finito para conjuntos infinitos. No nosso livro, parece que a noção existiu primeiro, aí você vem e observa que ela é válida para conjuntos finitos, e agora nós vamos para os infinitos. Só que antes disso, a gente vai observar umas propriedades que esse número cardinal ele possui. Tá bom? Sim, um detalhe. Né? Como a gente está falando de conjuntos quaisquer, e a gente está definindo para conjuntos finitos o número de elementos que esse conjunto possui, existe um conjunto aí que não tem elemento nenhum, que é o conjunto vazio. E aí, por definição, a gente vai colocar, olha, vamos criar um número novo, um número extra, vamos chamar ele de zero. Tá bom? E o que é o zero? Bom, o zero é o número de elementos que tem no conjunto vazio. Nasceu o zero. Não é bacana? Aí está aí o parto do nosso menino chamado zero. Tá? Ele nasce como sendo a cardinalidade do conjunto vazio. Tranquilo? As propriedades que eu estava falando, né? Então, suponha que você tem um conjunto X, o número cardinal, n de x, e aí, olha, estou falando de conjunto finito, tá? Essa cardinalidade, ela goza de algumas propriedades, né? Ele tem muito mais, eu vou colocar aqui só algumas, e todas elas precisam ser demonstradas. Não farei a demonstração aqui, no nosso livro também não tem. Se você quiser ver as demonstrações, você tem que recorrer ao livro de análise do Elon, ele cita lá com a página. Recomendo que, se tiver curiosidade, dá uma olhadazinha lá, tá? E mata a curiosidade. Mas eu acredito que nenhuma dessas propriedades vai ser algo assim que você possa sequer duvidar. Você vai olhar e vai dizer, não, é óbvio. Todas elas parecem muito óbvias. Show? Primeira, se você tiver conjunto X é o mesmo aí, tá bom? Aí você tem duas bijeções. Um eu chamei F e M em X, e a outra eu chamei G de IN em X. Se você conseguiu fazer essas duas bijeções, tá certo? Então significa que você contou os elementos que tem no conjunto X. E aí, o que está sendo dito aí é o seguinte, olha, se você contou de um jeito e eu contei de outro jeito, então a quantidade que você achou tem que ser igual à quantidade que eu achei. Tá certo? Aí o que deve estar pairando assim na sua cabeça é assim, mas professor, como seria o outro jeito de contar? Eu só conheço um jeito de contar. Essa outra maneira você pode pensar o seguinte, olha, você está falando de uma abjeção. Tem como eu fazer essa abjeção de um jeito, tem como você fazer a abjeção de outro jeito. Então, veja, o que eu chamei de banana número 1, para você, a banana número 1, na hora que você foi contar, pode ter sido a banana número 2. Eu não sei de que maneira você pegou o cacho.
Vocês estão com um exemplo aí das bananas, né? Tá certo? Você pode pensar também assim, pense numa urna tem várias bolas, vamos supor que essas bolas sejam coloridas, sabe? Quando eu peguei a primeira, eu chamei essa aqui de número um. Quando você foi contar, pode ser que você pegou a sua primeira seja outra. Então, a minha função na minha contagem foi de um jeito, a sua contagem foi de outro jeito. Mas no final das contas, seja lá como você contou, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, tá? Se a gente contou certinho, quando eu digo assim certinho, é assim, se você fez uma objeção de fato, então o número que você encontrou tem que ser igual ao número que eu encontrei. E por favor, entenda assim, ó, você significa F, eu significa G, ou vice-versa. Então, a minha função, a minha contagem é o F, a sua contagem é o G. Se a sua contagem é igual, ou é correta, é uma objeção, e a minha também, então não tem como você ter um resultado e eu ter outro resultado. Se nós dois estamos certos, o número de bolinhas que você encontrou tem que ser igual ao número de bolinhas que eu encontrei. Se não for assim, um de nós dois errou. É meio óbvio, né? Certo? Lembre-se, nós estamos falando de conjuntos finitos. Né? Se x é finito, significa que um subconjunto y de x, primeiro, ele é finito também. Não tem como você, de dentro de um conjunto finito, você extrair um subconjunto infinito. Muito embora eu ainda não tenha dito para você o que é que seria infinito. A palavra infinito nem faz sentido nesse momento, tá bom? Mas a palavra finito faz. Então, se x é finito, qualquer subconjunto dele é finito também. Digo mais, o número de elementos de y tem que ser menor ou, no máximo, igual o número de elementos do x. É bem óbvio, correto? Vocês concordam comigo? Aí, veja, isso a princípio tem que ser demonstrado. A maioria das demonstrações aí, elas são feitas pelo princípio da boa ordenação ou usando indução. Não vou fazer aqui, porque aí a nossa aula vai lá para as cucuias, tá? Sim, ainda tem mais coisa a ser dita. O número de elementos de y, ele vai ser igual ao número de elementos de x somente se o y for igual a x. Ou seja, não tem como você extrair um subconjunto diferente, né, de x, um subconjunto estrito, e a quantidade de elementos ser igual. Tá? O único jeito de a quantidade de elementos de um subconjunto ser igual o do conjunto todo é se esse subconjunto for o próprio conjunto. Né? O y for o próprio x. Muito óbvio também. Se você tem dois conjuntos que são finitos, digamos x e y, quando você fizer a união, você vai ter um conjunto finito também. Tá bom? A interseção também. Tá bom? Isso não é posto aí, mas existem, como eu disse, são muitas propriedades, eu não estou colocando todas, só algumas. A união é finita, a interseção seria finita também. Tá? Eu estou colocando essa daí porque, além disso, é possível dizer o seguinte, olha, o número de elementos que tem na união vai ser o número de conjuntos de elementos que tem no x, mais o número de elementos que tem no y, menos o número de elementos que tem na interseção. Eu acho que essa é uma das formas que vocês põem lá no ensino médio. Tá bom? Eu acho que isso é ensinado lá. Por isso que ela está ganhando um destaque aqui. Se x e y são finitos e você souber, olha, veja só, se você souber de antemão que o número de elementos que tem em x é maior do que o número de elementos que tem em y, tá bom? Então você tem um conjunto, vamos supor que x é um conjunto de bananas e y é um conjunto de laranja. E você sabe que o número de elementos de x é maior. Então você tem... o que foi que eu falei mesmo? Banana e laranja, né? Vamos supor que o número de bananas seja maior do que o número de laranja. Então o número de elementos de x maior do que o número de elementos de y. Tá bom? E aí você vai tentar fazer uma função injetiva de x em y. Aí o que está sendo dito aí, não é possível você criar uma função injetiva de x
para y. Por quê? Se você parar e pensar o seguinte, olha, a imagem do conjunto x é subconjunto do y, correto? Correto? E aí, veja, se a função é injetiva, então o número de elementos que tem em x vai ser o mesmo elemento que tem na imagem de x, porque é injetiva. Cada um vai ser levado num único exclusivo. Nenhum é levado em dois. Isso é o que é ser injetivo. Então, veja, o número de elementos que tem em x vai ser o número de elementos que tem em f de x. Mas f de x está dentro do y. Então, para f de x estar dentro do y, ele tem que ter menos elementos do que o y. Ou, no máximo, a quantidade do y. Mas a gente supôs que o número de elementos de x é maior que o número de elementos de y. Então, não dá. Tá bom? Isso aí quebra. Aí, da mesma forma, se eu inverter e trocar a ordem, f de y em x não tem como ser sobrejetiva. Por quê? Aí você pega o seguinte, olha, se for sobrejetiva, a imagem, o f de y, está contido em x. Correto? Mas, se for sobrejetiva, aí você vai ter que a imagem vai ser igual o x. E aí você teria que a quantidade de elementos que tem na imagem é igual à quantidade de elementos que tem em x. Tá certo? E aí, o que quebra, né? O número de elementos que tem em x é maior do que o número de elementos que tem em y. Então você estaria dizendo, o número de elementos de y é igual ao número de elementos de x, o que quebra a hipótese de o número de elementos de x ser maior do que o número de elementos de y. Bom, aconselho que, não tendo entendido, dê uma olhadazinha nas demonstrações. Tá bom? Uma coisa assim, para quem entendeu, a primeira parte aí a respeito da função injetiva, ela dá origem a um princípio que é chamado princípio da casa dos pombos. E aí, ele sendo pensado como casa dos pombos, ele é bem fácil de ter uma interpretação. Suponha que você tem, né, em algum local, pombos e as casas deles. Né? Aí, se você tem mais pombos do que casas, é bem óbvio, né, que vai ter, em pelo menos uma casa, você vai ter mais de um pombo. Tá certo? Então, pelo menos 2 estarão dentro de uma mesma casa. Pode ser também lido de uma outra forma, que aí ganha já um outro nome, que é o princípio das gavetas. Tá certo? Se você tem M objetos para colocar dentro de N gavetas, aí as mulheres vão entender bem facinho, né? Uma cômoda, você tem N gavetas e você tem mais objetos do que gavetas, né? M maior do que N. Na hora que você for distribuir esses objetos nas N gavetas, se M é maior do que N, então é bem óbvio que alguma das gavetas vai ter mais de um objeto. Tá bom? Aí é o princípio das gavetas, que é a mesma coisa que o princípio das casas do pombo. Aí você pensa assim, porra, velho, isso é tão óbvio. Serve para alguma coisa esse negócio, né? Porque parece ser tão banal. E aí é danado, viu? Porque assim, o que custa, na maior parte dos problemas, é você enxergar que é a hora de usar o princípio da casa dos pombos, mas que ele é útil. Olha só um exemplo. Numa reunião onde tem N pessoas, N maior que 2, tá? Vai ter sempre 2 pessoas, pelo menos, tá? Que tem o mesmo número de amigos naquele grupo de pessoas. Então, veja, se reunimos aqui 10 pessoas, tá certo? Então, vai ter nesse grupo de 10, pelo menos 2 pessoas que têm a mesma quantidade de amigos dentro dessas 10 pessoas. Tá certo? Como é que prova isso? É um negócio que assim, ou você lembra do princípio da casa do pombo, ou você morre sem fazer. Olha só. Vamos fazer o seguinte, suponha que você, para resolver esse problema, você estabeleceu N caixas. Essas caixas vão estar numeradas de 0 até N-1. Tá? O que significam esses números na caixa?
A caixa 0 significa 0 amigos. A caixa 1 significa 1 amigo. A caixa 2, 2 amigos. E só vai até a caixa n-1 porque, né, você não vai dizer que você é amigo de você mesmo. Tá? Então, você, dentro de 10 pessoas, você vai ter no máximo 9 amigos. Show? E aí, o que vai ser feito para você? Né? Você vai ter, vai ser colocado, você vai receber cartões, cada uma dessas pessoas vai receber cartões, e aí você vai depositar o seu cartão na caixa correspondente ao número de amigos que você tem nessa sala. Então, por exemplo, você contou quantos amigos tem aqui entre os 10, eu tenho 3 amigos. Então você vai lá na caixa 3 e põe o seu cartão lá. Tá ok? Isso quer dizer que você declarou que tem 3 amigos. Tá bom? Aí uma observação que é a sacada fatal desse problema é o seguinte, olha. As caixas de número 0 e número n-1, elas não podem estar as duas com cartão. Por quê? Olha, pode ter cartão numa e não ter na outra. Isso pode. Não pode as duas ter cartão. Por quê? Vamos supor que você declare 0 amigos. Quando você declara 0 amigos, significa dizer, olha, eu não tenho nenhum amigo aqui. Então, a caixa n-1 seria a caixa onde alguém declarou que tem, é amigo de todo mundo. Mas como é que você é amigo de todo mundo se aquela pessoa ali declarou que não tem nenhum amigo? Tá entendendo? Então vamos supor, sejam 10 pessoas. Aí foi um cara lá e declarou que não tem nenhum amigo. Eu tenho 0 amigos. Não é possível que alguém vá na caixa número 9 e diga eu tenho 9 amigos nessa sala. Vocês entenderam? Porque se ele tem 9 amigos, aquele cara que diz que não tem nenhum amigo é amigo desse cara, que tem 9. Tá entendendo? Então, se a caixa 0 tiver algum cartão, a caixa n-1 não pode ter. Se a caixa n-1 tiver, a caixa 0 não pode ter. Então, elas são mutuamente exclusivas. E aí, veja, significa que entre as n caixas, né, somente n-1 serão utilizadas. Não tem como utilizar todas. Então, aí o que acontece? Você tem n pessoas e n-1 caixas. Pelo princípio das gavetas ou das casas do pombo, quando todo mundo colocar a sua cartinha lá, vai ter uma das casas que vai ter 2 cartas. Tá bom? E aí, se uma das casas tiver 2 cartas, significa que 2 pessoas têm a mesma quantidade de amigos. Tranquilo? É danado, né? Se você olhar aí só tem texto. E se você não usa esse princípio, não tem para onde correr. Sabe assim, onde é que eu vou? Bom, ele coloca lá outro exemplo, não vou fazer aqui, recomendo que vocês façam. Né? O que eu vou fazer aqui agora é voltar para o pensamento de Cantor e vamos falar sobre os infinitos. Professor, o senhor está falando os infinitos, né? É engraçado isso. Vamos falar então assim, sobre os conjuntos infinitos. O que Cantor fez foi, bom, o objetivo dele era estudar conjuntos infinitos. E aí, para estudar conjuntos infinitos, a régua dele, a ferramenta de medir, são as bijeções. Então, vamos supor o seguinte, olha, pegue o conjunto dos números naturais, que vocês já conhecem, tá? E o conjunto dos números pares. Eu estou colocando aqui o carro na frente dos bois. O que é um conjunto infinito? Tá bom? Eu não coloquei a definição aqui, mas o conjunto infinito vai ser aquele que não é finito. E o que significa não ser finito? Não ser finito significa, olha, você não consegue estabelecer uma bijeção entre um IN, tá, e o seu conjunto. E aí lembra-se, não é possível. Se não tem um IN, nenhum que seja, que você consiga fazer essa bijeção, então seu conjunto é infinito. Essa seria a definição formal de infinito. Tá legal?
no nosso sentido humano, né? Infinito é uma quantidade de coisas que não teria fim, né? É mais do que isso, mas assim, é uma quantidade que a gente não consegue alcançar. Tá bom? Eu nem posso falar quantidade, porque quantidade é finito. Tá bom? Por isso que nasce a palavra cardinalidade. Porque cardinalidade, quando você desce para conjuntos finitos, cardinalidade quer dizer quantidade. Mas quando você está com conjuntos infinitos, cardinalidade ela é uma ideia de transmitir quantidade, mas onde o termo quantidade não existe. Então, o infinito, você não pode dizer assim, é a gente acaba usando, né? Tem uma quantidade infinita de pontos. Só que, tá, a gente vai fazer isso, mas é, a ideia é assim, vamos tentar construir um entendimento sobre os infinitos, sobre o infinito. Tá bom? E aí, eu não sei se vocês já pararam para pensar, algumas perguntas surgem a respeito. E são bastante intrigantes. O infinito ele é bastante curioso. Tá bom? Então, eu vou começar aqui estabelecendo o seguinte: olha, pega os números naturais, que eu espero você já esteja compreendido, é um conjunto infinito. Tem infinitos elementos dentro dele. E aí você pega o conjunto dos números pares. E aí você observa que o conjunto dos números pares é um subconjunto dos números naturais. Concorda ou sem corda? Tá bom? Aí você vai construir essa função aí. Para cada n, você vai associar 2n. O n vai ser elevado em 2n. Aí eu não vou provar, deixo aí como exercício. Essa função aí, do jeito que ela está, ela é uma abjeção. É uma abjeção. E aí o que o Cantor ele conclui com isso? A mesma quantidade de elementos que tem nos números naturais é a mesma quantidade que tem nos números pares. E aí já começa a dar um conflito, né? Assim, mas como assim? Se os números pares é subconjunto dos números naturais e você está dizendo que tem a mesma quantidade, veja que é um erro, eu não posso falar quantidade, é a mesma cardinalidade. Tá? Eu estou cometendo esse erro de propósito, porque quando eu falo quantidade fica mais óbvio o que está sendo dito, tá certo? Quando eu falo cardinalidade, meio que ganha uma abstração e a pessoa deixa de perceber qual é a sacada. Então, quantos elementos tem no conjunto naturais? Infinitos. Quantos elementos tem nos números pares? Infinitos. E quando você conseguiu estabelecer uma bijeção entre eles dois, é como se você estivesse dizendo o seguinte: olha, o infinito dos números naturais é o mesmo infinito dos números pares. Aí você vai dizer assim, mas professor, o senhor está começando a falar de infinitos diferentes. Pois é, foi o que Cantor descobriu. Existem infinitos diferentes. Nem todo infinito é o mesmo infinito. É interessante. Isso aí, veja só. Vamos mais adiante. Se você pegar a função z, aí, veja, não falamos do z ainda, nem vai ter um momento específico para falar. O conjunto z, vocês todos conhecem, né? São os números naturais. Aí você inclui mais outro conjunto dos números naturais, só que agora eles negativos. E eu estou colocando um zero aí no meio. Então, seriam os números inteiros positivos, números inteiros negativos, e esse conjunto ganha o nome de números inteiros, que é uma extensão dos números naturais. Tá? Aí, veja, é possível você estabelecer uma bijeção entre esses dois conjuntos. Então, veja, para o n, eu vou levar em 2n se o n for negativo. E se o n for positivo, tá certo? Eu vou levar em 2n mais 1. Tá ok? Então, se você fizer o testezinho aí e tentar demonstrar, você vai perceber que essa função, da forma como ela está, ela é bijetiva. E aí a conclusão do Cantor. Bom, quantos elementos tem no conjunto Z? Infinitos. Quantos elementos tem no conjunto dos números naturais? Esse asterisco aí significa que eu incluí o zero. Infinitos.
E aí a conclusão é, a quantidade infinita de elementos do conjunto Z, o infinito do conjunto Z é igual ao infinito dos números naturais. É o mesmo. Certo? Aí, se eu fizer o conjunto dos números naturais e Z cartesiano Z, veja, é como se eu estivesse falando de um plano, Z cartesiano Z é um plano discreto, né? Você vai ter pontos, uma malha, tá bom? Dá para você construir uma bijeção, tá? Eu não vou colocar aí, é uma funçãozinha meio complicada, quem quiser ver, recorre lá no livro do Elon. E dá para você ter uma bijeção, tá bom? E aí significa que, novamente, o infinito dos números naturais, ele é o mesmo infinito do Z cartesiano Z. É interessante isso. Eu acho que eu não estou conseguindo ser estimulante o suficiente. Por que eu falei em Z cartesiano Z? Porque daqui a pouco nesse momento a gente não conhece o conjunto Q, que é os racionais, é assunto da próxima aula. Mas existe o conjunto dos números racionais, vocês conhecem tudo. Dá para você estabelecer uma bijeção entre Q e Z cartesiano Z. Aí por isso que eu falei na função anterior que Z cartesiano Z é o mesmo, o mesmo infinito dos números naturais. Aí num curso de análise, todo conjunto que é possível você estabelecer uma bijeção com os números naturais, eles dão o nome assim, de enumerável. Tá entendendo? É uma maneira de dizer assim, ele possui o mesmo infinito. É um infinito equivalente ao infinito dos números naturais. Aí, só que o conjunto Q, na época, não se acreditava assim que fosse um infinito maior, um infinito diferente do infinito dos números naturais. Como fosse um infinito mais gordinho. E aí, esse é um trabalho que é bem mencionado, o cara chama Dedekind, foi ele quem fez, conseguiu provar isso e tal, tá? Ficou na história da matemática. Hoje a função é bem simples, mas na época ninguém conseguiu, não havia a prova de que Z cartesiano Z fosse, né? Ele recorreu a uma ideia lá bem, chama os cortes de Dedekind. E aí, mas hoje assim, a função seria essa aí, né? Você pega uma fração qualquer, A sobre B, e vai levar no ponto AB. E aí essa função é bijetiva, significa que a quantidade, o infinito dos números racionais é equivalente ao infinito do Z cartesiano Z, que é equivalente ao infinito dos números naturais. Certo? Então, mas professor, o senhor disse que existem infinitos diferentes, mas por enquanto tudo que o senhor falou aí vem esbarrado no infinito dos números naturais. Né? Ou seja, se existe, eu ainda não falei de outro, né? Estamos caindo sempre no mesmo. Aí alguém tentou provar o seguinte: será que eu consigo uma bijeção entre os números naturais e os números reais? Aí eu estou colocando o carro nas frente dos bois, disse que não faria, né? Mas por favor, eu não vou dizer qual é a função aqui, né? Porque não tem como descontextualizar e o momento para falar nisso é agora. Não tem como eu guardar essa conversa lá para depois que eu falar dos números reais. Aí perde o sentido, tá bom? Aí alguém tentou fazer uma objeção entre N e R. E aí ele, se eu fosse um editor profissional, eu ia cortar o meu espirro, mas vocês vão ver que vai ficar aí o espirro, tá bom? Eu vou pedir desculpa, me perdoe. Ele procurou essa objeção e acabou provando que essa objeção não existe. Não tem como ser feita. Tá certo? Então, aí a conclusão que se chega é o seguinte: o infinito dos números naturais não tem a mesma cardinalidade do infinito dos números reais. É diferente. E aí nós chegamos, então,
A ideia de que o infinito dos números naturais, ele não é o mesmo infinito dos números reais. Tá entendendo? Chegamos ao outro infinito. Aí, o que ganhou um ar de coisa absurda na época, quando o Cantor saiu com esses resultados, assim, ele foi levado a uma descrença, né? Por quê? Ele conseguiu mostrar, por outro lado, que seria possível fazer uma objeção entre r e r quadrado, ou seja, entre a reta e o plano. É possível fazer uma objeção entre a reta e o R3, entre, a reta entre R e R3, que seria entre uma reta e o espaço. Tá certo? É possível fazer uma objeção entre R e Rn. Tá entendendo? Então, qual é o absurdo que há nisso? Qual é a suspeita de absurdo? Quando você diz, olha, se eu fizer uma objeção entre uma reta e o plano, de certa forma é como se eu estivesse dizendo que a mesma quantidade de pontos que eu tenho numa reta é a mesma quantidade de pontos que você tem num plano. Mas como se um plano são infinitas retas iguais a que você tem? Tá entendendo? Aí é onde entra, assim, caiu numa descrença, coisa e tal, mas só que hoje ninguém conseguiu desdizer ele e hoje tem esse consenso de que essa objeção de fato existe. E aí a cardinalidade dos números reais e a cardinalidade do plano é a mesma, ou seja, o infinito dos números reais é um infinito igual ao infinito dos números do plano, do R2. E outra que é mais absurda ainda, se você pegar, por exemplo, o intervalo de 0 a 1, tem a mesma quantidade de pontos que tem a reta toda. Ou seja, a cardinalidade do intervalo de 0 a 1 é a mesma cardinalidade do R. Isso é difícil de engolir. Aí é onde entra a ideia do que o infinito ele é patológico. Tá certo? E aí, veja, então, até aqui nós temos dois infinitos. Então seria o infinito dos números naturais e o infinito dos números reais. Aí o Cantor, ele estabeleceu um número, uma letrazinha, essa letra aí bem estranha, vem do alfabeto judaico, hebreu, tá bom? Isso significa Aleph, tá bom? É Aleph. E aí ele estabeleceu assim, Aleph, zero, ele é o infinito dos números naturais. E aí ele estabeleceu também o Aleph 1, que é o infinito dos números reais. E aí ele tentou provar que o Aleph zero ao quadrado, aí não me pergunte, eu não sei dizer o que significa quadrado, a potência aí, seria o infinito vezes infinito. Para mim não tem sentido, né? E ele tentou mostrar que havia essa relação aí, e ele ficou doido, ele enlouqueceu, não sei se foi por causa disso, mas chegou a ser internado numa clínica psiquiátrica e ele não conseguiu provar que isso aí é verdade. Aí é o final do trabalho dele. Tá certo? Que é também o final da nossa aula. Bom, espero que eu tenha, assim, uma observação todo esse contexto que eu tentei dar aqui, usando o Cantor e coisa e tal, faz parte de um livro, chama O Mistério do Aleph. Recomendo a vocês que leiam, é um livro fantástico. Vai tornar esse conteúdo assim muito mais atraente, como foi para mim, tá certo? Eu tinha uma certa repulsa por esse conteúdo e hoje eu não tenho mais e eu agradeço a esse livro. Tá bom? Era para eu colocar aqui a capinha dele, mas vocês não vão ter dificuldades não. Coloca aí no Google O Mistério do Aleph. É um livro curtinho, bem fininho, deve ter umas 120, 150 páginas. Você lê numa tapa, recomendo. É um livro sobre, poderia-se dizer, sobre a biografia do Cantor, mas não é exatamente a biografia do Cantor, muito embora 90% do livro seja, mas é mais ou menos um livro sobre a história da análise. Como a análise ocorreu, a rejeição que teve por outros matemáticos, a construção do formalismo matemático. E é tudo colocado de uma maneira bem romântica, bem suave. É feita para estímulo de alunos de ensino médio. Tá bom? Esse livro é distribuído entre os alunos da Olimpíada de Matemática. E recomendo fortemente. Tá
tá bom? Eu vou ver se eu coloco na plataforma do Pend, não o livro, né? Vou colocar a indicação na biblioteca, na Amazon, onde vocês possam encontrar, tá bom? Para quem se interessou. Tá? E como de praxe, né? Tá aqui os exercícios para a nossa, né? Para ser escolhida da nossa prova, tá bom? Parece que o susto que eu dei surtiu efeito em alguns, mas não em todos. Eu quero dizer àqueles que se manifestaram que são 24 alunos e até agora somente 5 demonstraram que ficaram com medo, ou seja, tem mais 19 que não não estão nem aí, e o que demonstra para mim que tem 19 que não está nem aí, que assim que não está vendo os vídeos, não estão assistindo às aulas, então a minha ameaça permanece. Valeu? Sinto muito, né? São 24 matriculados, a menos que os 19 tenham desistido, né? Aí os 5 que responderam seriam 100%, né? Aí nós vamos continuar com a proposta de fazer a nossa prova baseada nesses exercícios aqui. Tá bom? Repito, não estou querendo audiência, tá? Por mim ou pela minha vaidade, é porque é um curso de mestrado onde vocês disseram que vão assistir às aulas, então tem que assistir às aulas. Por favor, tá bom? Se manifestem aí, né? Vamos debater, vamos discutir, vamos estudar. Um abraço a todos e fiquem com Jesus.